Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que gosta de ouvir uma mensagem de Deus, onde muitas vezes você tira lições dela, extrai lições dela. Aqui nós fazemos isso. Nós incentivamos você a raciocinar, a meditar conosco na palavra de Deus. E o devocional de hoje tem como tema: não tenha medo, tão somente creia. E para falar sobre esse assunto, queridos, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma história, uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é quando Jesus, ele mostra o seu poder sobre a doença e sobre a morte. E essa história hoje nós vamos ver quando Jesus, ele ressuscita a filha do dirigente da sinagoga chamado Jairo. Jesus ressuscita a filha dele de 12 anos de idade. Jesus ressuscita, toma ela pela mão. Mas o que tem a ver essa passagem onde Jesus ressuscita a filha de Jairo com o tema não tenha medo, tão somente creia? Vamos lá? Eu quero poder ler junto com você e eu quero poder fazer você meditar. Muitas vezes, quando você lê esse texto, você foca na ressurreição da filha do Jairo. É algo maravilhoso. Mas é importante nós pensarmos muitas vezes nas pequenas frases, nos pequenos versos, que nos traz muita coisa, nos traz muito conselho, nos traz muita sabedoria por trás disso tudo. E por trás dessa palavra, queridos, por trás dessa ressurreição, que é algo maravilhoso que Jesus fez, existe um ensinamento, uma chave poderosa para que você possa viver o milagre e ver na sua vida o poder do Senhor Jesus sobre uma doença, sobre a morte, sobre várias áreas e aspectos das nossas vidas. Amém? Então essa mensagem ela tem como objetivo trazer essa chave para que você possa viver o sobrenatural. Então vamos ler junto comigo Marcos capítulo 5, verso 35 a 42. E enquanto você, muitas vezes, você está com a Bíblia na mão e está procurando, Marcos capítulo 5, verso 35 a 42, eu quero fazer um convite especial a você. Queridos, o nosso canal, ele só é recomendado pela plataforma YouTube se você que está nos assistindo, você curte, comenta ou compartilha. E principalmente, se você que não é inscrito, você se inscreve em nosso canal. E quando você faz isso, o YouTube, ele recomenda mais as nossas mensagens para mais e mais pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus como essa que nós vamos estar falando hoje. Amém? Então, faz esse favor para a gente, nos ajuda. Curta, comente e compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Amém? Já fez isso? Já deixou um like? Muito obrigado. Se inscreveu? Seja muito bem-vindo. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 5, versos 35 a 42 diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço
com gente chorando e se lamentando em alta voz? Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Amém? Então, queridos, esse texto ele é bonito porque demonstra o poder do Senhor Jesus, a autoridade dele sobre a doença, sobre a enfermidade. E esse texto, quando ele começa lá no verso 21, ele começa dizendo que uma multidão espremia Jesus, estava ao redor do Senhor Jesus, e que Jairo chega até Jesus, prostra-se aos pés do Senhor Jesus e chama Jesus. Ele implora para Jesus insistentemente para que Jesus vá com ele até a casa dele, porque a filha dele estava morrendo. Daí eu falo para você, nós podemos ter medo de muitas coisas na vida. Mas, se um filho da gente está com uma doença grave, esse medo parece que ele multiplica por 1000, não é? E o medo, queridos, embora ele seja um sentimento natural do ser humano, o medo ele pode ser algo ruim também. Ele pode ser algo bom, porque evita de você fazer determinadas loucuras, mas ele pode ser muito ruim, porque ele pode impedir você de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. No meio do caminho, uma mulher conhecida muitas vezes como a mulher do fluxo de sangue ou a mulher hemorrágica, essa mulher morrendo de medo, ela toca na veste de Jesus e ela é curada. Perceba, estava morrendo de medo. Morrendo de medo de de descobrir quem que tocou o manto de Jesus. Mas ela, mesmo com medo, ela se arriscou, tocou na orla do manto do Senhor Jesus e foi curada daquele mal que ela vinha sofrendo há muitos anos, mais exatamente 12 anos ela vinha sofrendo de hemorragia. 12 anos ela vinha sofrendo de hemorragia, teve medo, porque se ela tocasse Jesus e fosse embora, tudo bem. Mas Jesus para, porque ele sente o poder saindo dele e fala: quem me tocou? Eu senti poder saindo de mim. E essa mulher morrendo de medo, ela se expõe e Jesus simplesmente diz para ela: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Se ela tivesse medo e não se arriscasse, não vencesse o medo, ela possivelmente não seria curada. Daí, Jesus acaba de curar essa mulher no meio do caminho, está indo em direção à casa de Jairo. Vem um grupo de pessoas da casa de Jairo dizer para Jairo: Jairo, não perturbe mais o mestre. A sua filha morreu. Jesus ele pode curar os enfermos, expulsar os demônios, mas a morte ele não vai poder fazer nada, Jairo. Estou aqui conjecturando. E daí, queridos, você acha que Jairo não ficou frustrado, com medo, abatido? E aí é onde entra Jesus. Onde Jesus simplesmente ignora tudo que as pessoas estavam falando
olha para Jairo e diz assim: não tenha medo, tão somente creia. E aqui eu vou conjecturar um pouco a mais. Não tenha medo, tão somente creia. Eu vou lá na sua casa, creia. E eu vou lá na tua casa e você vai ver o que vai acontecer. E Jesus simplesmente para todo mundo, não deixa ninguém prosseguir, só chama os discípulos e Jairo vai até a casa de Jairo, chega lá, tá aquele alvoroço, aquele chororô, porque a menina morreu, e agora? O que nós vamos fazer? Jesus simplesmente diz assim: por que do choro? Por que do alvoroço? A menina, ela apenas dorme. Porque para Jesus, o poder que Jesus tem, queridos, o poder que Jesus tem, a morte para ele não é nada. A morte para ele é como se uma pessoa estivesse dormindo. Apenas dorme. E o que começa a acontecer? Aqueles que estavam chorando, lamentando, fazendo aquele alvoroço porque a menina morreu, agora começa a tirar sarro de Jesus, começa a rir de Jesus. Mas eu fico pensando ali entre as linhas que aquele homem, Jairo, que ouviu do próprio Jesus, não tenha medo, tão somente creia, ele ficou sério. Ele ficou ali se guardando. E Jesus mandou eu crer. Se Jesus falou para mim não ter medo, para que eu possa crer, então eu vou crer. Eu vou crer. E Jesus simplesmente chega e faz o quê, queridos? Chega naquela menina, toma a mão dela e diz: Talita cumi, levante-se. E a menina de 12 anos se levanta. A chave para você viver o milagre de Deus, ver o poder de Deus na sua vida, é você saber controlar o medo. O medo, querido, você pode sentir, mas ele não pode te impedir de crer. Eu posso ter medo, mas eu não posso deixar que o medo tome conta de mim ao ponto dele abafar a minha fé, de não permitir que eu creia. E isso faz com que eu não viva a palavra de Deus. Mas quando, mesmo com medo, eu não deixo o medo me dominar, mas eu continuo tendo fé, eu passo tão somente a crer, ainda que seja difícil, ainda que seja impossível aos olhos humanos, Deus ele entra com o impossível. Deus é o especialista no impossível. Em várias partes bíblicas, queridos, em várias partes bíblicas nós vamos ver onde Jesus ele diz assim: tem algo difícil demais para mim? Tem algo impossível para mim? Claro que não. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus continua curando, libertando, fazendo o impossível, trazendo providências, como sempre fez. Então deixa eu falar para você hoje. Não tenha medo. Quando eu falo não tenha medo, não deixe que o medo tome conta de você, mas tão somente creia. E o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida ainda hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus, se você tão somente crer e não deixar o medo te dominar, tão somente crer, o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Você acredita? Você crê? Você crê? Então escreve aí na mensagem agora, na mensagem aí abaixo do seu vídeo, fala: eu creio. Eu creio. E eu tenho certeza que Deus vai entrar com uma providência, com um milagre, com poder na sua vida. Assim como entrou na vida da filha de Jairo, que foi ressuscitada. Ressuscitada. De uma forma tão simples, como se ela estivesse dormindo.
Amém? Eu quero poder estar orando por você agora, em nome do Senhor Jesus. E claro que eu quero fazer o reforço. Curta, comente, compartilha, se inscreva em nosso canal. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã. A casa, o casamento, os filhos, tudo aquilo que o Senhor abençoou essa família, consagrando ao Senhor nesse dia, pedindo a misericórdia e compaixão, fortalecimento, aonde eles não venham ter medo, mas que eles venham crer, assim como Jairo não teve medo e creu, e creu sinceramente, verdadeiramente, onde Jesus chegou e ressuscitou sua filha. E todos os que estão agora, Pai, fazendo esse devocional, assistindo esse devocional, venha crer, tão somente crer, que o milagre e o poder do Senhor irá operar sobre a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.